contente. Glória a Deus. Novidade por aí, Crente Podcast. Primeira gravação que nós estamos fazendo. E depois de um culto que nós tivemos, hashtag Top das Galáxias hoje à noite. Mas antes de a gente bater um papo aqui, deixa eu apresentar esse meu amigo aí que está participando do primeiro podcast de vários, né? Meu amigo aqui, pastor Wagner Rufino. São poucos Rufinos que eu conheço, meu rapaz? E a maioria dos Rufinos são famosos, viu? Pois sorte dos Rufinos, né? Veio lá de Barueri, né? Estamos ao vivo aí para quem está pegando aí, assistindo, né? E o papo aqui vai ser assim. A gente não desenrolou nada. O que a gente vai conversar? Não. O que Deus for falando, a gente vai batendo papo. Principalmente nessa pegada que nós estamos nessa geração, que eu falo, você, coordenador de adolescentes, sabe muito bem, uma pegada, uma geração muito louca, né? Muito doida, muito... Eu falo até um jargão, virado no giraia, mas é uma geração que sabe o que quer. É uma geração que sabe o que quer, né? É uma geração que não dá pra comparar com a nossa geração, velho. Não tô falando que você tá velho, não, viu? Apesar que meu cabelo tá começando a cair aqui. O meu já caiu, os que ficaram estão brancos, né? Pois é, eu já chegando aí nos 48 anos, ainda não tenho fio de cabelo branco, mas já caiu vários aqui, filho. Mas, meu amigão, obrigado pela sua presença aí nessa primeira edição aí de várias que nós vamos ter, né? Eu queria que você falasse pra esse povo aí que tá nos escutando aí. Amém. Muito obrigado, primeiro pela oportunidade, Renato, de estar junto com vocês, porque realmente é uma honra e eu só posso dizer que a palavra que traduz todo esse momento agora é gratidão. Realmente eu sou muito grato a Deus e a Deus também pela tua vida, por ter lembrado do meu nome para participar desse momento tão especial, né? Que realmente é um momento especial, é o início de uma nova caminhada, de um novo projeto. E participar disso realmente é um presente de Deus para mim. Obrigado. E você sabe o que é interessante? Esse nome não surgiu, não fui eu que dei esse nome, né? Deus coloca pessoas assim no nosso caminho, né? E assim, trabalhar com mídia hoje não é qualquer um que trabalha. Você tem que ter uma cabeça voltada para a pegada. Principalmente essa nova geração. Eu falo que tem um menino, depois eu vou fazer questão de filmar atrás dos bastidores, porque não vai ser nada formal aqui não, né? Tudo bem, né? Vamos pra frente. Não é o plim-plim, não é formal aqui não. Mas surgiu através desse menino, de dois moços, um é o Laio, outro é o Henrique, que eles que tomam conta da mídia toda desses adolescentes, e surgiu esse nome porque a gente não fazia um negócio diferente, né? Aí eu dei a ideia, eles deram o nome, então podcast cristão, né? Algo que eu tenho certeza que vai mudar muitas vidas aí, porque é assuntos relevantes, né? São assuntos, né? Principalmente nessa nova geração. Nós estamos passando por um momento que não vou falar aqui de coronavírus, não vou falar aqui de Covid, eu vou falar do momento que nós estamos passando que nunca houve antes na história. Nunca aconteceu na humanidade o que está acontecendo hoje. E como tem crescido o número de adolescentes e jovens desesperados, né? Aí eu falo, você tem uma particularidade muito parecida com a minha, que a gente já bateu um papo uma vez que a gente estava comendo uma pizza, você lembra? E quando a gente começou a entrar no assunto, aí você falou, eu também. Aí você falou, eu também passei. Então, essa geração que nós estamos vivendo hoje, Wagner, eu vou deixar até você dar continuidade, é uma geração que está caminhando para um colapso. Se não tomar cuidado, não tem volta, entendeu? Não tem volta. Não tem como você fazer uma curva e falar, vou tentar me reerguer novamente. E na nossa época, você lembra muito bem que nós conversamos, batemos papo, que eu tive sérios, posso dizer assim, picos de depressão, e você também teve, sim, certo? E quando a gente começou a bater o papo, foi muito parecido aquele assunto, por isso que eu estou trazendo isso à tona novamente, porque é um assunto que eu quero trazer até biblicamente dizendo, por que essa geração, ao seu ponto de vista, que dizem que é a geração floco de neve, né? Que tudo se dói, tudo se derrete, tudo, né? Mas por que essa geração que nós estamos vendo hoje não consegue sair daquela mesmice? Parece que... Mas lógico que, eu volto a dizer, tem uns que sabem o que quer, né? O que você acha de tudo isso que nós estamos passando, meu amigo?
Bom, na verdade, Renato, eu sempre vou falar o seguinte. É uma coisa que eu tenho comentado muito em casa e com os jovens que eu lidero. Nós estamos falando hoje para jovens e adolescentes. E essa é a grande verdade do momento. A depressão dói, depressão mata, depressão diminui a pessoa, depressão... E eu estou falando de depressão, mas tem outras também, que a gente chama de doenças da alma, que infelizmente machucam muito. Qual é a grande realidade? É que no nosso tempo, a gente não tinha tanta abertura, e eu não quero comparar tempos aqui, mas querendo ou não, a gente precisa falar sobre isso. A gente não tinha tanta abertura para falar sobre isso, até porque um jovem cristão que dizia estar sofrendo depressão era porque não tinha Deus, porque não orava, porque não lia a Bíblia, porque isso, porque aquilo outro. Então, eu tinha um monte de coisas que nos limitava e, inclusive, dizer para uma mãe crente, para levar o filho crente a um psicólogo, a um psiquiatra, era uma loucura. Uhum. Era uma loucura. E a gente acabou tendo que aprender a lidar com a dor. E veja, existe uma grande diferença entre ser curado da dor e aprender a lidar com ela, ou conviver com ela. E, infelizmente, isso acaba se repetindo, tá? É claro que isso não encerra num comentário só. Veja. É longo. Isso é longo, mas essa angústia da alma aí acaba se repetindo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Infelizmente, no nosso tempo, eu tenho jovens e adolescentes que sabem o que querem, sabem exatamente o que querem, mas eles não sabem como chegar lá. Por quê? Porque, por algum motivo, eles estão sofrendo e estão sofrendo sem saber lidar com a situação. E aí, ao invés de buscar a cura, talvez não seja a situação de todos, mas talvez seja a situação da maioria. Ao invés de buscar a cura completa dessa situação, eles acabam aprendendo a lidar com a dor, aprendendo a lidar com a situação e, consequentemente, eles aprendem a conviver com a dor. Sabe quando... eu não sei se você já furou o pé num prego. Já. E com chinelo havaiana. Pois é. Então, eu furei o pé no prego que era o prego que segurava a sandália havaiana, né? Pois é, tá vendo aí? Tá vendo? Então, imagina. Varou, cara. Pois é. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar no momento é o seguinte. Bom, ou eu tiro o prego e sinto uma dor imensa no momento. Porque não dá pra chegar em casa. Tem que ser na hora. Ou você arranca o prego e sente uma dor imensa, mas é aquela dor do momento e sabendo que aquela ferida que foi causada vai sarar com o tempo e vai estancar o sangramento e vai sarar com o tempo. Ou você acostuma a andar com o prego no pé. E é exatamente isso. E aí você vai levar a dor pelo resto da vida? Vai levar. Aí eu te pergunto uma coisa. Nós viemos de uma série de quartas-feiras fazendo bate-papo com líderes. Uhum. Então aí eu vou te perguntar em cima da sua colocação. Então, é possível você caminhar com essa dor e ser um líder autêntico com essa dor? No meu ponto de vista, eu vou falar de um modo prático, tá? Não apenas teoricamente, mas de um modo muito prático. Eu vivi isso. Você conseguiu ser um líder? Eu lidero jovens... Com esse prego no seu pé? Vamos lá. Eu lidero jovens e trabalho com... Você sabe, eu sou músico. Então, as minhas primeiras lideranças foram na área de música, na igreja. Isso lá em Recife ainda. Estou falando de 97, 98. Faz muito tempo. E as minhas primeiras lideranças foram justamente na área de música. E ainda lá, e bem depois de lá, eu liderei por muitos anos. Então, eu lidero grupos desde os meus 17 anos de idade. E desde aquele tempo, eu tive que aprender a aconselhar pessoas a fugir da dor, a se livrar da dor. E você com dor? Sentindo dor. A pessoas qual é o grande problema? É que a gente precisa gerar em nós a autenticidade ao ponto de não querer fazer com que as pessoas vivam aquilo que você não vive. Interessante, né? Que é quando você tá com dor que as pessoas mais te procuram. Exatamente. Exatamente. Bom, eu costumo dizer o seguinte, eu até coloquei no meu Instagram, deixa eu fazer um marketing gratuito aqui, eu até coloquei no meu Instagram essa semana um vídeo de 27 segundos dizendo o seguinte, cara, não pula etapa. Por quê? Porque você só é o que é, só tem o que tem, e só aprendeu o que aprendeu, porque você passou pelo que passou.
Então, uma coisa que é muito importante na nossa vida, eu deixo isso como exemplo para os jovens e adolescentes que nos ouvem nesse momento. Até líderes. Até líderes. Na verdade, eu estou falando para jovens, adolescentes, mas pessoas que estão entrando e outras que já estão com até um certo chão andado aí dentro do campo da liderança. Você só é o que é porque passou pelo que passou. Vou te dar um exemplo muito prático. Há alguns anos atrás, eu recebi uma ligação 2h da mãe de um adolescente. Essa mãe do adolescente me ligou desesperada 2h porque o filho tinha saído de casa. Em São Paulo, aqui em São Paulo, lá em Barueri, onde eu moro, estava fazendo mais ou menos uns 5 graus de madrugada. E a mãe dele falou assim para mim: Wagner, ele saiu de bermudas, de calção de dormir e camiseta. Eu não tinha carro, cara. Eu não tinha carro, não tinha nada. E aí eu olhei para minha esposa e falei: e agora? Ela falou assim: vamos atrás. A gente saiu no meio da rua, de madrugada. Sem saber. Sem saber para onde ir, atrás dele até que a gente achou. Deus colocou a gente no caminho certo, a gente achou esse jovem. E eu voltei para casa, eu não fui para casa da mãe, eu fui para minha casa. Liguei para ela, falei: tá comigo, fica tranquila. E eu fiquei em casa das 2h30 mais ou menos da manhã até raiar o dia. E nesse dia eu faltei serviço, deixei o emprego para lá e tal. Fiquei em casa com ele, ouvindo ele falar das lamentações dele, das dores dele, do que tinha acontecido durante toda a madrugada na casa dele. E por que a gente consegue ouvir e compreender? Porque a gente passou. Pois é. Isso, você sabe que uma colocação dentro do seu raciocínio? Eu estou trabalhando aí com jovens e adolescentes, né? Já vai fazer mais de 25 anos aproximadamente. E quando vem algumas situações à nossa frente, aí eu lembro. Aí o Espírito Santo fala assim, ó, lembra? Viu? É isso. Então você sabe como ajudar. Ó, aí vem outro, lembra? Você sabe como contornar a situação. Então assim, por que às vezes você falou, você foi líder com prego no pé? Com prego no pé. Sentindo dor, olha que colocação, hein? Líder com prego no pé. Furado, sentindo dor, e vinha um menino, uma menina, um adolescente, um jovem, um líder. Wagner, me ajuda. Só que ele não sabia que a dor que você estava sentindo. Mas Exatamente. você tinha que ajudar ele e mesmo essa dor. Isso é coisa sobrenatural. Isso só vive, só sabe a situação quem vive isso. Isso é algo sobrenatural. Eu acho que Deus faz a gente viver esse tipo de situação. Vou te contar algo, por exemplo. Já agora, uns dias atrás, Deus visitou a minha casa com uma luz extraordinária dentro do meu. Eu não cheguei a falar pra você não, né? Não, ainda não. Tava deitado com a minha esposa, 1h pouco da manhã. Por que eu tô falando isso? Porque muitos querem viver, querem que Deus coloque ele em um estado, um patamar, em uma pirâmide, né? Que é aquela pirâmide da faculdade, né? Do Kelsen. Quer que coloque lá no topo, mas não quer passar. Não, pois lá é. embaixo. Essa geração de lideranças e tal. Aí eu tava em casa, 1h pouco da manhã, deitado no quarto com a minha esposa, quando de repente uma luz no corredor, você vai conhecer meu apartamento, começou a brilhar muito forte. E a minha esposa, você viu? Eu vi, você viu? Eu vi. Você vai entender o que eu quero dizer. Daqui a pouco aquela luz de novo começou a brilhar. Você viu? Eu vi. Tudo apagado. Meu Deus. Deus visitou o sobrenatural de Deus visitou a minha casa. Glória a Jesus. Então, quando a gente começa a entrar num estágio desse, Deus quer nos presentear com alguma coisa, ou quer nos mostrar alguma coisa. Mas você tem que começar naquela pirâmide, né? Lá embaixo. Quando você tá lá embaixo, ninguém te conhece, né? Mas quando você sobe o pessoal que tá lá embaixo já te conhece. Exatamente. Se você subiu mais é mais perigoso. Já são 2 níveis que te conhecem. Mas sabe qual é interessante? Quando a gente começa a viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, quando a gente começa a viver algo extraordinário que Deus quer colocar na nossa vida, a gente não consegue mais enxergar a nossa vida naturalmente. Assim, ó, você vai sair na rua, não é mais natural. É algo diferente. Tudo pra você é mais sensível. Tudo, absolutamente tudo pra você é mais sensível. Você não consegue enxergar a dor do próximo como algo comum. Aliás, eu gosto muito dessa fala para dizer o seguinte: me ouçam pelo amor de Deus. Se eu percebo que o meu irmão está doente
está ruim, está mal, está num momento difícil, e isso não dói em mim, quem é o doente? Quem é o insensível? Quem é a pessoa que não está sentindo nada? Então eu preciso entender de onde Deus me tirou, por onde Deus me fez passar, onde Deus me colocou, para olhar para o meu irmão, para minha irmã e perceber que ele está passando um momento complicado e que eu preciso ser sensível. Aliás, isso me chama atenção no livro de Neemias, capítulo 1. Vamos começar a falar de palavra. Vamos. Olha o que Neemias, o texto do capítulo 1 de Neemias é um texto maravilhoso. Neemias faz uma pergunta a um rapaz chamado Anani. Ele está chegando e Neemias faz uma pergunta: como estão os nossos irmãos em Jerusalém? Tá tudo bem lá? Tá tudo certo lá? E a resposta é: tá tudo quebrado. O muro foi derrubado, o muro continua no chão, o inimigo entra e sai a hora que quer, toma o alimento do pessoal. Então o pessoal de Jerusalém trabalha, produz, mas não consegue se alimentar daquilo simplesmente porque o inimigo tem acesso fácil, porque os muros estão derrubados. Veja bem, Neemias está bem, tem um emprego bom, salário bom e não tem nada a ver com o povo de Jerusalém. Mas a informação chegou. E aí, uma coisa é não saber, outra coisa é saber e não fazer nada. Você entende isso? Então, eu não quero me envolver, eu não quero saber. Porque a partir do momento que eu souber, eu faço parte do problema. Aliás, vamos além. Não apenas do problema, mas eu faço parte também da solução do problema. Eu preciso fazer alguma coisa. Ele vai orar. E a oração dele é assim: Senhor, eu e os meus pais pecamos. Ô Neemias, você não estava lá. Você não tem nada a ver com a história, mas ele assume: eu pequei também. Pequei não porque pequei lá atrás. Pequei porque percebi a situação e até agora não fiz nada. Entendeu? Entendi. Então, a gente precisa entender o seguinte: por que Deus nos faz passar por onde nós passamos? Para uma única coisa. Entre tantas coisas, para uma única coisa que eu quero destacar. Para que a gente gere sensibilidade. Para que a gente perceba o agir dele. Para que a gente perceba também a necessidade no nosso irmão do agir de Deus. E a gente tem o remédio para isso. Sabe que as vacinas são criadas de anticorpos. O que são anticorpos? As vacinas são criadas de anticorpos mortos, né? De vírus mortos, perdão. De vírus mortos. Cara, eu tenho que dizer isso com muito cuidado, que eu não sou cientista, não sou da área médica, mas eu tenho que dizer isso com muito cuidado e quem nos ouve vai entender. Deus permitiu que a gente passasse por isso. Hoje, nós temos o vírus morto. A gente tem vacina para esse povo, cara. Pois é. A gente tem cura para esse povo. Então, Deus fez gerar na gente a cura para alguém. Eu não vou guardar só para mim. Eu preciso olhar para o meu irmão, perceber a necessidade dele, estender a mão e aplicar nele a vacina. Cara, o que me curou? Cristo. Cristo também vai te curar. Eu creio em nome de Jesus que alguma coisa sobrenatural vai acontecer para arrancar pessoas, e eu já creio nisso, cara. Eu já quero, pelo amor de Deus, me permita, eu já quero começar profetizando na vida de alguém que nos ouve nessa noite. Amém. Glória a Deus. Eu creio que nessa noite Deus está agindo dentro de algo sobrenatural, coisas que estavam escondidas dentro do coração, e que o Senhor já está entrando e já está arrancando. Por quê? Porque a cura para isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu acredito. Glória a Deus. Eu acredito. Diz que amado sou, aleluia, sem que eu me sinta assim. Glória Diz a Deus. que forte sou quando há fraqueza em mim, e que segura estou se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Aleluia. Você sabe que me fez lembrar de uma passagem aqui também? Você falou sobre Neemias, né? Qual foi o maior legado, assim, analisando? Inclusive eu estava conversando com um pastor a respeito disso.
de José. José tava com um prego no pé, sentindo a dor. Jogado na cisterna com prego no pé, no meio do chinelo havaiana lá, né? Vamos imaginar José com chinelo havaiana jogado, seus irmãos lá quietinho, vendido, chegou no Egito, foi lá pra prisão, depois foi ser governador do Egito, mas antes passou na casa de Potifar, né? Passou com prego no pé, sentindo dor, jogado na prisão novamente. Mas analisando tudo isso, você falou em estender a mão. Tudo teve um propósito na vida de José. Mas eu nunca vi ninguém comentar sobre isso que eu estava comentando com o pastor. Nunca vi. O maior legado de José não foi matar a fome do povo. Não foi entrar na prisão e ser também lá comandante da prisão. Não foi entrar na casa de Potifar e comandar lá, Potifar, aquela portiféia, né? Que eu falo que é a portiféia, né? Que é aqui que acabar com a vida de José, né? Não foi entrar lá e escapar, porque se ele fica, tudo que Deus tinha pra ele tinha ido por água abaixo. Se ele fica na casa. Se ele cede à tentação, né? Mas não é isso que eu quero dizer. Tá falando estender a mão. Então, o maior legado que José deixou foi depois que ele foi governador do Egito. Foi governador do Egito? Não foi o maior legado. Foi trazer a família dele de volta. E estender a mão pra família dele de novo. Esse foi o maior legado de José. Porque a família veio, reconheceu quem era o cara. Porque o José foi o cara, vai. José, de tudo que ele passou, ele foi o cara. Mas o maior legado foi ele falar assim: eu estendo a mão pra vocês, mesmo vocês me maltratando. Mesmo eu ainda com prego no pé, eu estendo a mão pra vocês. Olha só. Ó, Gênesis 45, versículo 5. Os textos anteriores dizem que José tira a roupa de governador e se mostra aos seus irmãos dizendo: eu sou José, a quem vós vendestes para cá. Aí entra o desespero no coração dos irmãos, porque agora José tem poder. Tenta entrar na cena. Mas o capítulo 45, versículo 5 diz algo fantástico e surpreendente: não vos incomodeis por haveres me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vocês. É entender que a dor também tem propósito. O prego no pé serve para alguma coisa. Então é olhar para trás e perceber: cara, eu sofri, eu passei por situações difíceis, eu passei por situações complicadas, eu passei por situações assim que eu mesmo achava que não ia conseguir passar. Eu passei por situações que eu achei que eu não ia sobreviver. Aliás, quem estava ao meu redor jurava que eu ia morrer. Mas eu cheguei onde cheguei, eu caminhei, eu consegui, eu venci, não por minhas forças, mas porque Deus me trouxe até aqui. Pra que tudo isso? Pra que isso? Há um propósito tudo isso, e o propósito Deus vai revelar. Em algum momento Deus vai colocar pessoas na nossa frente que nos machucaram lá atrás, e Deus não vai mandar você pisar na cabeça de ninguém. Sabe, eu gosto muito de brincar com isso, falar assim: no dia que Deus colocar as pessoas na tua frente, faz lasanha. Recheada. Recheada. E chama pra mesa. Convida pra comer, cara. Mas não é pra acusar, tá vendo o que vocês fizeram comigo? Não, é pra mostrar o que Deus fez. Pois é, então vamos pensar na vida. Estamos falando de José e Neemias. Foram líderes. Sim. Líderes, né? Neemias foram líderes, certo? Então, José também foi. Sim. E foi líderes com prego no pé. Quando chegou quando chegou perante os irmãos, ele não falou: você não pisou em mim? Receba o prego no seu pé também. Pois é, podia, não podia? Podia? Sinceramente, se fosse a gente, talvez até fizesse isso. A nossa natureza, de repente até a gente faria isso. A gente devolveria a dor no mesmo tamanho ou até maior. Mas quem tem propósito de Deus, Renato, quem tem propósito de Deus é diferente. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu sinto Deus nesse lugar. Amém. E eu sinto Deus alcançando vidas aqui, tá? Enquanto nós estamos conversando aqui, existem pessoas que o prego não é pequeno não, tá? E de repente estão sentindo dores cruéis na alma, estão passando por situações difíceis e não sabem como se libertar disso. Escuta, pelo amor de Deus. Deixa eu olhar aqui, ó. Escuta, pelo amor de Deus. Deus tem cura para tua alma hoje.
Deus tem algo para fazer na tua vida hoje. Amém. A dor vai sair. Eu Glória profetizo a Deus. isso em nome de Jesus com a autoridade dos céus. A dor vai sair em nome de Jesus, porque o que o Senhor quer é que você caminhe e daqui para frente caminhe sem precisar ficar manquejando e mostrando dor para os outros. Porque sinceramente, a grande realidade é que quem sente, vou repetir de novo o que a gente está usando aqui, o prego no pé não consegue caminhar direito, manca. E as pessoas acham que manca porque quer, mas não, é porque sente dor. Mas escuta só, Deus está tirando, está arrancando com a mão dele. Com a mão dele. Amém. Com a mão dele. Deus está arrancando toda a dor hoje, daqui para frente. Eu creio e profetizo isso Amém. em nome de Jesus. A caminhada vai ser diferente, vai ser com pisadas firmes, vai ser com pisadas perfeitas, porque os céus estão se abrindo sobre a tua vida hoje. Vai ter graça de Deus sobre a tua vida e eu creio em nome de Jesus que a mão do Senhor se estende sobre a tua vida Amém. agora. Em nome de Jesus, eu já começo a profetizar. Quem quiser que receba a cura do Senhor onde você estiver, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu recebi também. Amém. Eu creio. Eu Mas creio. olha aqui, estou aqui com Geninho no teclado. É um gênio. É um gênio. Hã? Ele disse pra nós, eu só conheço 3 notas. E tô aqui com a Rutinha, né? Está aqui cantando. E já aproveitando, mais um louvorzinho, vai. Aleluia. Aleluia. Mais um louvorzinho aí pra gente... Louvorzinho não, né? Mais um louvor, né? Louvor. Adoração. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. Você sabe que eu tava pensando aqui que você estava falando de liderança. É possível hoje, muitos líderes que nós temos hoje, que nós conhecemos, né? Inclusive o assunto que nós estávamos tratando nessas 8 quarta-feiras, né? Que nós estávamos fazendo, como liderar com excelência, né? Eu fico imaginando Neemias, que no capítulo 1 de Neemias, diz a Bíblia que ele chorou, né? Ficou sem comer, jejuou, buscou a Deus, ele se lamentou pela situação que ele estava vivendo. José, a Bíblia não fala que ele chorou, mas eu fico imaginando a lágrima rolando no rosto de José por saber que os irmãos estavam vendendo ele. Dizer que não chorou é até difícil. Né? Eu entrando na cena com José ali, sendo jogado na cisterna e escutando tudo que os irmãos estavam falando lá em cima. Já pensou? Jogado na prisão, lembrando da família. Então, se a gente fizer um comparativo com os dois passaram por momentos difíceis, terríveis, mas foram grandes líderes. Pastor, posso fazer só um adendo do que o pastor Renato está falando? Eu acho que é muito interessante o caminho que o diálogo tomou,
Mas no contexto que o pastor Renato acabou de entrar, a gente fala... O processo a gente já entendeu que toda dor ela pode levar a algum lugar, mas a gente pode entrar nesse momento que o pastor Renato falou, do adolescente que está passando por isso agora. Para aquele adolescente que já entendeu que Deus pode estar construindo algo muito maior para ele lá na frente. Mas e agora? O que eu devo fazer? Para onde que eu devo ir? Perfeito. Para onde que eu devo correr, entendeu? Perfeito. Perfeito. Pastor Renato, desculpa só interromper. Mas é isso mesmo, pô. É sem formalismo. Sem né? formalismo. É, desse jeito A conversa mesmo. é informal mesmo. Até porque, se a gente pegar no formalismo, a gente tava de terno e gravata aqui. É. Né? Um cantando, outro pregando, Não né? é? Saudar o pastor Rafael, acabou de dar um alô aí pra gente também, o líder da Almática. Opa, Legal. Deus abençoe o pastor Rafael. É uma benção e quero mais uma vez desejar os parabéns para ele. Completou 17 anos de idade. De novo, né? De novo. Ele não sai 17 anos. Eu falei hoje na igreja lá, falei, rapaz, você não sai 17. Você chega quase nos 18 e volta para 17 e meio, 17. Eternamente. Mas responde a pergunta dele. Muito bem. É muito interessante porque nós estamos falando de dois personagens. Sim. Um que... Pra mim, volto a dizer, os dois estavam chorando. Passando por momentos dificílimos. Mas Muito bem. trazendo para esse lado de hoje, esses dois personagens, trazendo para atualidade, que dá para responder essa pergunta do Laio. Muito bem. Eu acho que a gente pode seguir pela seguinte... Deixa eu só interagir com Claro. o pessoal que tá aqui, ó. Eu sei que isso daqui vai ser editado depois, a gente sabe disso. Mas tem muitas pessoas aqui, ó. Tem a Rosália, que é regente aí dos adolescentes, né? Tem a Rosângela... Nazaré. Se eu não falo da Nazaré, eu vou apanhar, rapaz. Você sabe quem é essa Nazaré? Não conheço. Minha sogra. Epa, fala. Aliás, teve o dia da sogra recentemente, né? É mesmo? Essa semana passada, né? Meu Alguém, Deus. pelo amor de Deus, me salva nisso aí. Tem a Aninha aqui, tem muitas pessoas aqui no Face. Mas responde essa pergunta do nosso amigo Laio aí. Muito bem. Eu acho que a grande dificuldade é, primeiro, reconhecer que precisa. Tá? Veja bem, eu tenho jovens e adolescentes que estão inseridos em grupos. E porque o grupo faz, ele faz. Por exemplo, o grupo canta, ele canta. Levanta a mão, ele levanta. Glorifica, ele glorifica. E tudo que o grupo faz, ele acaba fazendo também. Só que eu tenho uma enormidade, um sem número de pessoas aí, entre jovens e adolescentes, vou falar mais especificamente para esse pessoal, que estão passando por situações e eles estão tentando com todas as forças se livrar dessa situação, sem saber como. Então, eles acabam sendo apenas, vamos dizer assim, um espelho daquilo que está acontecendo. Eles acabam repetindo e eles acabam vivendo uma alegria meio que paralela, meio que não totalmente verdadeira, se é que eu posso dizer assim, porque ele foi ensinado que verdade é aquilo. Se ele estiver fazendo aquilo tá bom, e ele precisa mostrar felicidade, mostrar que está bem para as pessoas, porque o contrário é sinal de fraqueza, inclusive fraqueza espiritual. Conformismo. Inclusive fraqueza espiritual. Mostrar que não está bem é fraqueza espiritual. E a primeira coisa que eu quero dizer para alguém aqui é, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, você não é um fracassado espiritual porque sente dor. Eu falo de dores na alma. Você não é um fracassado espiritual porque passa por momentos de depressão, ansiedade e qualquer outra situação. Você não é um fracassado. Aliás, eu quero trazer um outro exemplo bíblico aqui, que eu acho que é cabe bem no nosso tema. Não é nenhum adolescente, nem nenhum jovem, é um homem que eu estou falando, do Pedro. Olha, vamos pensar o seguinte. Se a gente fosse olhar com um olhar de homem comum, depois que Pedro nega Jesus, você escolheria ele de novo? O cara fracassou. O cara acabou. Ele disse para Jesus, ele acabou de dizer para Jesus que morreria no lugar de Jesus. Virou as costas. E simplesmente, horas depois, ele vira as costas e vai embora. Ele nega, rejeita, tudo mais. Só que quando Jesus ressuscita, o encontro de Jesus com as mulheres é incrível, porque ele vai dizer o seguinte, diga para os meus discípulos, mas diga para Pedro também, que eu quero conversar com eles, eu quero encontrá-los. O que Jesus está dizendo? Fala para Pedro que apesar da situação que ele está passando agora, ele não perdeu o valor para mim. Pois é. Ele é tão valioso quanto era antes. Então a primeira coisa que eu quero que alguém perceba é a situação que você está passando agora não define o tamanho do amor de Jesus por você. Exatamente. Aí eu quero dizer isso aqui com mais ênfase, Exatamente. para dizer para alguém,
A situação que você pode estar passando agora, eu sei que pode ser a pior situação que você já passou na sua vida. Você chora na madrugada, chora de noite, chora de dia, se tranca em quartos, não quer sair, não quer conversar, não quer nada. E até tenta, de alguma forma, afastar Deus de você. Não é Deus que está se afastando. A gente tenta, de alguma forma, afastar Deus da gente. Mas eu quero dizer para alguém que a situação que você está passando não define o amor de Jesus por você. Vamos lá, de 0 a 100. Antes que você estava forte, louvando, adorando, Jesus te amava? 100. Agora que você está fraco, cabisbaixo, meio depressivo, Mesmo meio 100. para baixo, Jesus te ama de 0 a 100? Os mesmos? 100. O amor de Jesus não se condiciona às minhas circunstâncias. Exato. Aleluia. Exato. O amor de Jesus não se condiciona às minhas circunstâncias. É incondicional. É incondicional. É incondicional. Então pode ser que eu esteja passando por situação difícil, Jesus me ama de 0 a 100? 100. Pode ser que eu esteja quase desistindo, ou até mesmo já ter desistido. De 0 a Ele 100, nunca vai Jesus deixar me de ama. amar. Não, Jesus me ama de 0 a 100, Jesus me ama, eu até acrescento, Jesus me ama a 1000, porque o amor dele é tão grande, que apesar da situação que eu estou passando, ele ainda tem a vontade, o desejo, e ele vai nos arrancar dessa situação e ele vai nos usar lá na frente. E esse camarada, o tal do Pedro, que negou Jesus, que causou, sabe, um estardalhaço. Pedro, tu me amas? Pois é. Jesus olha pra ele, no olho dele, cura ele e ainda faz com que ele seja um grande pastor. Quer saber de uma coisa? A situação que você está passando agora não te define. Além disso, eu quero dizer para alguém, além de não te definir, não quebra e não mata o projeto de Deus na tua vida. Aliás, só para que alguém entenda, isso é importante demais. Talvez você consiga viver melhor daqui para frente se você entender que isso também faz parte do processo. Exatamente, processo. O importante é você seguir o processo. Não adianta você querer ultrapassar as barreiras que você vai ter que passar pelo processo. Sim. Você passou pelo processo. Passei. Eu passei por um processo terrível também. Doloroso. Né? Parecia que nunca ia terminar. Aí o processo quis me pegar de novo quando eu perdi minha mãe. Você sabe Recente, disso? né? Recente. Sabe disso? Né? Recente. O processo quis me pegar de novo. Aí eu falei, opa. Teve um dia que eu cheguei, tava na cozinha lavando louça. Você pensa que homem não lava louça, mas lava louça. E pega bombril e joga aquela areia. Como que é? Dá aquele brilho na panela. Tava ali. Quando o Espírito Santo, Deus falou assim comigo. Exatamente assim. Você sabe por quê eu não levei a minha serva, sua mãe, antes, que já era para me ter levado? Por causa da tua fé. A tua fé estava inabalável. Mas quando você estava naquele culto e falou, eu entrego ela em minhas mãos, aí eu levei. Mas o que acontece? Por que Deus ministrou desse jeito no meu coração? Porque eu comecei a relembrar. Eu falei, começou a vir de novo, perdi. Porque quando a gente perde uma pessoa que é incomparável, não dá pra você querer substituir ela, dizendo aqui na Terra, né? Não dá pra você substituir ela, você começa a sentir de novo. Só que quando Deus começou a ministrar no coração, o projeto continuou. É isso que eu tô querendo falar pra você. O que você disse, o projeto continuou. Deus levou minha mãe? Quis levar. Mas o projeto que ele tinha continuou. Eu posso dizer até mais. Continuou até diferente, que nós estamos aqui hoje. Cresceu. Né? Quem disse que eu estaria aqui? O projeto mudou até. Deus falou assim, ó, tá bom, eu vou fazer diferente então. Uf, mudou. Vou fazer do que você nunca imaginava. Então o que você falou é o seguinte, que o Lai perguntou, pediu até desculpa por ter perguntado, se quiser perguntar mais, não, pode perguntar. Pode perguntar. Porque o negócio é esse mesmo, um bate-papo fora daquele... Fora da caixinha, né? É desse jeito mesmo. Quando Deus tem um projeto, por exemplo, eu vejo o Henrique aí, menino de 15 anos, Henrique? 16 anos. Eu vejo Deus um projeto gigantesco na vida de um menino desse. Entendeu? Vejo, por exemplo, a Ruth com... Quantos anos, Ruth? 20. Eu vejo Deus um projeto gigantesco na vida dela. Então, nós estamos falando de amor de Deus aqui e de estender a mão. Falamos até de vários assuntos aqui que não... a gente não editou, não conversamos. Conversamos antes que a gente ia conversar? Não conversamos. Porque se a gente começa a conversar o que a gente vai falar, ó, nós vamos falar isso. Fica automático, isso. né? Fica então, automático. ó, agora é sua hora de falar. Não.
Nós não editamos, não batemos papo, nada de assunto. Ao contrário, chegaram a perguntar... A Ruth perguntou, vocês vão conversar sobre o quê? Eu falei, não sei. Não sei. Foi ou não foi, Ruth? Eu falei, vocês vão conversar sobre o quê? Não sei. Qual é o tema? Não sei. Então, eu acho que isso está sendo direcionado pelo Espírito Santo de verdade. Tenho certeza disso. O projeto que Deus tem na nossa vida, se a gente pudesse enxergar, né? E falando de algo sobrenatural, deixa eu falar algo sobrenatural. Também, algo que aconteceu ali na minha casa. Estava eu, semana passada, aspirando ali, de novo fazendo o serviço doméstico, né? Tava ali aspirando, quando nas minhas costas, um reflexo de luz bateu e foi pro corredor. Eu falei, acho que Deus quer mostrar algo, Wagner. Deus quer mostrar algo. Minha esposa foi pegar o Delivery, né? Que agora todo mundo tá em Delivery, né? Aí, não vou citar o nome aqui pra não dar pra fazer propaganda, né? Não, de graça Né? não dá, né? Aí minha esposa chega e para na porta e fala assim, tinha alguém aqui na porta. Meu Deus. Então, assim, algo sobrenatural vai acontecer na vida de muita gente. Deus vai fazer algo sobrenatural na vida de muitas pessoas, né? Preciso até olhar mais pra frente aí, porque eu tava olhando mais pro lado, né? Então eu não sou um repórter profissional. Gente, a gente não tá acostumado com câmeras Não é? não, tá? Mas deixa eu falar algo muito importante. Eu falei um pouco atrás, eu comentei que Deus fez gerar em nós anticorpos para que a gente possa servir de cura. É doloroso sim. Deixa eu contar uma parte aqui, os irmãos ficam pensando, né? Tal, beleza, ele tá falando que passou por isso, mas o que ele passou? Eu não vou contar tudo da vida, mas eu vou contar o que aconteceu mais recente. Só para você ter uma noção. Em outubro, mais ou menos, de 2017, eu tinha uma microempresa. E essa microempresa, eu tinha 8 pessoas trabalhando comigo em agências, em locais diferentes. E eu prestava serviços a um banco. Nós tínhamos acabado de passar por um congresso onde Deus tinha feito, assim, coisas maravilhosas. E na segunda-feira, eu saí para trabalhar logo cedo, fui fazer algumas reuniões com alguns gerentes, com algumas pessoas e tudo mais, e o telefone toca mais ou menos meio-dia. Quando o telefone toca, eu atendi, eu estava no meio de uma reunião, pedi licença e atendi. Quando eu atendi essa ligação, uma das pessoas ligadas ao banco me chamou e falou assim, olha, vem aqui correndo porque eu tenho uma informação para te passar. Eu falei, passa a informação pro telefone. Não, você tem que vir aqui. Eu fui no lugar onde eu deveria ir e de uma hora para outra, e até hoje não se explica, nós perdemos o contrato com o banco. Perdemos o contrato com o banco, consequentemente eu comecei a quebrar. Quase fui despejado da casa, só não fui despejado da casa que eu morava porque a gente saiu antes. Perdi carro, perdi dinheiro, fiquei sem renda, fiquei sem dinheiro e foi acontecendo um monte de coisa. Meses depois, perdi meu irmão. E aí as coisas começaram a desandar. Aí chegou o momento que o pregador, que o pastor, que o obreiro olhou para a situação e falou assim, eu desisto. Não quero mais. Olha aí. Eu plantei no meu coração uma ideia de que Deus queria sim me usar. Mas mesmo me usando, Ele não me amava. E sinceramente, eu vejo isso no coração de muita gente. Tem muita gente que está nos ouvindo aqui e pensando exatamente isso. Eu entendo, eu sirvo a Deus, eu louvo a Deus, Deus até recebe meu louvor. Mas tem gente que pensa assim, mas Deus não me ama. Deus não me ama. E a gente precisa reforçar isso como palavra profética da parte de Deus para o coração de alguém aqui, porque essa live, esse podcast vem como resposta de Deus para o coração de alguém. Sim, o Senhor te ama. E muito. Sim, o amor de Deus por você é incondicional. Sim, Deus trabalha por você e você não pode desistir. Quer saber de uma coisa? Tem muita gente que pensa assim, se você tá triste, tá passando por essa dificuldade, por essa situação, por que você não desiste? Sabe o que é que Deus olha para nós e pensa nesse momento? O que é mais engraçado? Tá triste, mas continua caminhando. Tá triste, mas continua louvando. Tá triste, mas continua tocando. Tá triste, mas continua fazendo. Você acha que Deus deve alguma coisa para alguém?
Se a gente continua fazendo, mesmo dolorido, mesmo passando por situações difíceis, imagina o que Deus tem para nós. Meu irmão, eu quero falar para alguém aqui nessa noite que nos ouve, seja hoje ou seja depois. O que Deus tem para tua vida, o que Deus tem para tua história, o que Deus tem para o teu ministério, É extraordinário. não está escrito em livro nenhum dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, o que você vai atingir é muito além do que aquilo que nós atingimos. Renato, eu creio, e eu falo isso com toda a tranquilidade da minha alma. Deus nos levantou como arcos para lançar longe flechas. E Deus está preparando flechas hoje para serem lançadas longe. A gente dobra, se aperta, é puxado para trás. Para quê? Para que um alvo seja alcançado. E Deus está levantando flechas nessa noite para alcançar esses alvos. Meu irmão, dói ser forjado. Dói ser forjado. Mas há um propósito, há um alvo. Deus está te apontando para algum lugar. E tem alguém esperando ser alcançado por você. O que Deus vai fazer na vida de pessoas que nos ouvem nessa noite. E de pessoas que estão aqui nessa noite. É algo sobrenatural. É algo fora do comum. Se prepara para ver. Prepara o momento no culto para os testemunhos. Prepara para ouvir o tímido pregar. Prepara para ouvir aquele que nem falava, cantar e cantar com ousadia e ver Deus agindo. Sabe por quê? Porque Deus vai curar. E quando Deus curar, Deus vai começar a usar com tanto poder, com tanta graça, com tanta ousadia, que até a gente vai se assustar, meu irmão. É mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Espírito Santo, Oh, aleluia. ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Meu amigo, que ambiente bom. Sair de um culto, de 2 horas de culto,
que a gente não pôde passar do horário permitido. E estamos continuando no culto que aconteceu, um culto aqui. Uma bênção de Deus, né? Quando a gente fala de Jesus, Espírito Santo, fala de Bíblia, a gente não consegue parar de terminar de falar, né? Não consegue parar. É muito bom, muito gostoso. E ainda mais quando a gente começa a responder alguns questionamentos que surgem, né? Principalmente sabe o que me pegou aqui nesse bate-papo aqui? O prego, cara. O prego é o no exemplo chinelo. que fica, né? Você sabe por quê? Quem nunca falou assim, tá difícil? Pois é. Quem nunca falou, tá difícil? E algumas vezes quando eu falava isso, tá difícil, meu WhatsApp tocava 5 minutos depois. Renato, me ajuda. Incrível. Renato, meu pai. Renato, eu não tô conseguindo. Renato, eu tô em depressão. Renato, eu estou me mutilando. Sabe um dos que me chamaram mais atenção? A pessoa se mutilava e jogava álcool em cima dos cortes. Meu Deus. Pra sentir prazer, aquele... Sentir dor, sabe? Então, assim... E foi nesses momentos que eu estava mais com prego no pé, sentindo dor. E foi quando a gente teve que estender a mão, mesmo com prego no pé. Olha, diante de tudo isso que nós passamos, Deus colocou a gente para tomar conta desses adolescentes aí, que não são nossos, né? Que não são nossos, né? É justamente para lembrar o que a gente foi e para não deixar esses adolescentes e jovens e líderes também têm procurado, né? Quando a gente fala assim, Renato, eu não consigo ser líder. Mas como assim? Eu sou cheio de problemas. Eu tenho muita dificuldade. Eu não consigo, eu choro. Eu subo no púlpito só pela misericórdia. Eu tô liderando só pela misericórdia. Mas é desses daí que Deus vai usar. Sabe que antes de finalizar a minha fala, eu lembrei de um texto. E eu preciso dizer isso para alguém aqui nessa noite, seja dos poucos presentes aqui, ou de repente alguém que nos assiste, seja assistindo agora, ou se assistir depois. Algo precisa ficar. João capítulo 14, versículo 16, Jesus estava prestes a ser morto e assunto aos céus. Ele deixa um texto, ele está conversando com seus discípulos e ele sabe que a ausência dele vai causar um estardalhaço terrível no coração dos discípulos. Mas ele prepara os discípulos e ele vai dizer algo muito importante. Ele vai dizer o seguinte, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E eu finalizo a minha fala dizendo o seguinte: além de reconhecer a necessidade que nós temos da cura, ou seja, eu preciso reconhecer, eu estou ruim, eu estou mal, e eu preciso da cura. Eu preciso reconhecer quem me cura. Jesus me cura. Jesus tem o poder para me curar. Mas aí tem uma outra situação também, porque entre a dor e a cura existe um processo. Aí você fala assim, quantas pessoas que nos ouvem aqui já não pensaram assim, eu até entendo que estou passando um processo, mas eu estou só. Eu estou sozinho. Sozinho você não está. Por quê? Nunca. Porque há um amigo chamado Espírito, eu sou apaixonado por ele. Há um amigo chamado Espírito Santo, que te abraça. E você quer saber de uma coisa? Só está vivo porque ele te abraça. Só está de pé porque ele te abraça. E quer saber de uma coisa? Ele veio hoje. Meu irmão, eu tô me segurando Está aí aqui. na sua casa, pertinho de você. Eu tô me segurando aqui. A gente passava horas aqui falando sobre isso. Ele veio hoje, sabe? Através dessas poucas palavras que não dá para responder tudo. Mas uma coisa que eu posso deixar é: receba hoje, agora, um abraço do meu amigo chamado Espírito Santo do Senhor. É ele que te alegra. Deus abençoe, meu irmão. Meu amigo, foi muito bom, né? Estamos terminando aí. Meu muito Deus, bom esse bate-papo. obrigado. Vai ser editado alguns trechos, aí vai ficar topíssimo. Fique em paz. Né? Pelo Henrique. O Henrique tá ali. Filma o Henrique ali, meu amigo. Sai fora, ó o Henrique ali, ó. Isso. Aê. Esse é o Henrique. Ó o Gaião também, ó. Pode sair fora da realidade aí.
Isso daí, então, vai ser editado, vai ser colocado aí. Esse é o primeiro de muitos, né? Amém, querido. Obrigado É uma convite, bênção viu? de Deus, né? Estar aqui com você e com todo mundo aqui no estúdio aqui. E que Deus possa continuar nos abençoando. Amém, obrigado. E nós vamos orar, né? Vamos pedir a Deus aí a bênção do papaizinho para todos que estiveram nos assistindo, né? Alguns escutando, né? Que coloca ali e só fica só com o ouvidinho, Sim. não assiste, né? E para que Deus possa continuar abençoando. Eu vou orar ao Senhor e assim que eu acabar de orar, vamos ouvir essa dupla aí. Você só tá nas 3 notas mesmo? Depois eu conto o assunto das 3 notas. Hoje não. Numa outra oportunidade eu conto. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Te agradecemos, meu Pai, por esse momento que estivemos passando aqui, que passamos aqui. Conversamos vários assuntos concernente à Tua palavra, concernente à liderança, adolescentes, jovens. Eu te agradeço pela vida do Teu servo, pastor Wagner, pela Ruth, pelo Geninho, pelo Henrique, pelo Laio, pelo Danilo, por todos que estão aqui, pelo cameraman aqui, bênção de Deus, e que Deus possa continuar com as suas mãos estendidas sobre este lugar, esta casa que nós estamos. Eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada adolescente, de cada jovem. Aquele que está passando por um momento muito difícil, não sabe como se comportar, como agir, como sair deste túnel que parece que não tem uma luz, mas que Espírito Santo vai ao encontro desse jovem, dessa moça, desse moço, desse líder. E por que não falar, vai ao encontro desse pastor que está com dificuldade, depressivo, angustiado. Oh Deus, que mais cresce nesses últimos dias são pastores que estão em depressão, Senhor, que eles não sabem se encontrar. Então vai ao encontro desse pastor também. Deus, eu te peço uma bênção especial. Nos dê uma noite, uma madrugada abençoada. Que nós possamos sonhar sonhos espirituais, sobrenaturais. Nos mostra, Senhor, coisas sobrenaturais em nossas vidas. Senhor, nos usa da maneira que Tu queres. Somos uma ferramenta a ser usado. Deus, continua levantando adolescentes, jovens, usado em Tuas mãos. Nós te pedimos, meu Pai, porque nós acreditamos no poder da Tua palavra. Abençoa assim também a minha família, Senhor. A família do pastor Wagner, a família do Geninho, a família da Ruth, a família de todos que estão aqui, meu Pai. Continua conosco, nos abençoando. Nos faz, Senhor, um canal de bênção. Nós não somos nada sem Ti, sem a Tua presença, sem as Tuas mãos estendidas sobre nós. Conduz a nossa vida. Conduz, Senhor, as nossas emoções, os nossos impulsos. Controla, Espírito Santo. Nós somos carne, mas o Senhor é que nos controla.